Hoje o Moby Dick Show vai ser muito especial, porque eu vou falar nada mais, nada menos do que com o meu muso. Eu vi o programa do cara na internet, aí liguei para o pai dele para pedir o telefone dele. Aliás, quem ligou foi minha amiga Beth Hertal, que fez um filme com ele. E normalmente as pessoas ligam para ele para pedir o telefone do pai. Mas eu liguei para o pai para pedir o telefone do filho, para agradecer a inspiração e para entender por que o filho do maior rubro-negro que já existiu, jogador, torce para o Guarani, entendeu? Então, nós vamos falar hoje com o filho de um cara que vocês não conhecem, chama Arthur Antunes Coimbra. Eu vou falar com o Júnior. Fala, Júnior! Como é que tá essa força? Grande Petralha, tudo bem, cara? Prazer enorme falar com você. Você sabe que a gente... Parece que a gente é novo, né? Para alguns, vai assim, você tem 43, você é muito novo, mas sempre acompanhei, né? Acompanhei tua carreira aí, várias coisas que você fez, novela e tudo. Então, assim, é um prazer muito grande e ainda mais saber que você pegou o telefone através do meu pai, porque é o seguinte, até no meio da pandemia, eu fiz um post no Instagram, que foi até engraçado, o pessoal riu muito, mas assim, que eu não aguentava mais. Eu fiz o post, eu coloquei assim, olha, qualquer solicitação de entrevista, live, vídeo para o meu pai, o dele, né, o Instagram é Zico, tá ali. Marca ele e vai atrás dele. Chega, obrigado e tal, porque eu não aguentava mais, cara. Eu ia no direct, tinham mais de 100 mensagens querendo vídeo dele, live dele e tal. Então, assim, chega uma hora que a gente fica, né? Aí ele me ligou e falou assim, desabafou? Desabafei. Não dá mais, não dá, chega. Ô, Júnior, assim, eu fico muito curioso em saber, assim, da sua vida, da sua infância. Você aprendeu japonês? Como é que é essa história? Você foi morar em lugares inacreditáveis. Conta pra gente, bicho, como é que foi essa vida sua, o começo? Porque a gente foi criado, eu com 2 anos já mudei para Barra, né? Então, assim, a nossa infância foi praticamente na Barra. Só que em 80, você lembra a Barra da Tijuca, 79, 80, não tinha nada aqui, era uma, né? Não tinha absolutamente nada. E em 83 a gente foi para a Itália, né? Que ele foi jogar na Udinese. Então eu fiquei lá de 83 a 85, foram 2 anos e pouco que a gente ficou lá, 2 anos e meio. Hai imparato a parlare l'italiano? Sì, parlo molto bene, sì, certo, parlo molto. Manaccia, mortacci, tu parli proprio bene. Sì, benissimo, dale. E aí, o italiano é difícil porque você... Eu vinha para o Brasil de férias, a gente rezava em italiano. A gente fazia tudo em italiano, que é muito semelhante ao português, né? Então, mas só que o italiano, o problema é que você não tem com quem falar, então você às vezes não pratica muito tempo, né? Então, em 85 nós voltamos e só em 92, depois de muito tempo, a gente foi morar no Japão. E foi quando eu já fazia muitos cursos de inglês aqui, né? Mas assim, quando eu cheguei lá, em escola americana no Japão, foi onde eu aprendi a falar o meu inglês assim, praticamente perfeito desde novo, de falar com americanos, né? De estrangeiros o tempo todo. Então nós moramos lá também 2 anos e pouco. E o japonês, eu não aprendi a falar japonês. É muito difícil entender o inglês que japonês fala, meu. Não, isso é. Mas no meu colégio eu não tinha esse problema, não. O japonês ele tem vergonha de falar inglês, é engraçado. Então a gente todo domingo pedia Pizza Hut, eu ligava lá para a pizzaria, aí eu falava English, please, aí o cara chamava um cara que falava inglês, aí ele falava tudo com medo, né, de falar, mas o English. japonês tinha medo de errar, entendeu? Mas eu não sei falar japonês, meu pai também não sabe falar, assim, conversar, mas eu aprendi, lá você sabe que são 3 no Japão. Um é o kanji, que é o impossível, aquele que você com 23 anos está aprendendo ainda, né? E tem outros 2, um deles que é só para palavras estrangeiras. O que é isso? Então o cara está escrevendo lá uma história, ele fala, o Ricardo Petralha. Quando ele escreve Ricardo Petralha, ele muda a letra. Entendeu? Então eu aprendi isso quando eu vi a escalação do Kashima e via lá, meu pai, Alcindo, Carlos Alberto, falava, as letras estão diferentes. E é um alfabeto que são
63 símbolos, eu decorei rápido. Assim, uma semana eu e meu irmão já sabíamos tudo. Então, eu sei ler esse alfabeto todo. Ler e escrever. Mas falar, assim, conversar é muito difícil. Aí já é complicado. Nunca me interessei também. Deixa eu te contar uma coisa, então. Eu fiz uma peça chamada Bent, que era uma peça de homossexuais no campo de concentração, na época da guerra e tal. E eu tive que emagrecer muito. Aí eu fui para São Paulo, fiquei hospedado na casa da minha mãe e fiquei morando no quartinho de empregada dela. E só ia jantar num restaurante japonês ali da Liberdade, perto da minha casa, de japonês mesmo, original japonês. E eu aprendi a pedir as comidas em japonês. Eu chegava lá e falava, é, sushi onegashimasu, futatsu, Ai, sou desse, né? sake kudasai, né? Exatamente. Isso aí até que eles falam irachai-masen quando você chega, né? Que é o bem-vindo. Domo arigatou gozaimasu. Eu fui gravar agora esse ano, no início, antes da pandemia, em São Paulo, para gravar um especial que eu estou fazendo com a Sony, né, de Brasil e Japão. Eu fui no Japão e fui em São Paulo e aqui no Rio. Cara, é impressionante. A colônia japonesa em São Paulo é uma coisa incrível, né, cara? Assim, é em tudo que é lugar. Mesmo tirando Liberdade, né? Você tem japoneses trabalhando em São Paulo. Em tudo que é tipo de Suzano, campo. tem uma agricultura de Suzano, né? Cheia de japo. Tem mais japonês. Onde tem mais japonês no mundo fora do Japão é aqui no Brasil, né? Não, é incrível, é incrível. Eu acabei conhecendo uma neta de japonesa, né? De japonês, que meu pai dela é filho de japonês, tem empresa lá, e nós casamos. É engraçado que assim, ela morou no Japão na mesma época que eu, em cidades diferentes, a gente nunca se conheceu. Até 10, 12 anos atrás, nós nos conhecemos, nós casamos. Meus 3 filhos, principalmente os 2 meninos, o olho é bem, né? Não é totalmente puxado igual o japonês, mas lembra muito, né? Tem aquela coisa. E como todos são Hayashi ali, é engraçado que no Japão o pessoal né? Eles ficam loucos, né? Saber que o Zico tem 3 netos que tem o nome Japonês. Hayashi do Japão. Pô, é demais isso. Olha, isso é demais. E isso prova também que o nosso país, o nosso habitante aqui, o nosso brasileiro, ele é muito assim, convidativo e amigável com raças estrangeiras e se miscigena, entendeu? Nós somos um país de negros, meio japoneses, italianos, né? Nós somos um país muito miscigenado, e isso é que dá a nossa cultura, esse caldo que a gente tem aqui, né? E você, que tem essa experiência internacional de viver em vários países, você repara que aqui no Brasil, apesar de não se dizer tanto, a gente hoje em dia está abrindo o olho para uma coisa muito decepcionante, que é um racismo estrutural aqui nessa nossa sociedade. Fala um pouco o que você vê disso, hein? Eu falo muito no meu programa e exatamente assim, eu vejo que muitas pessoas, assim, é normal você lutar por causas, mas você sempre tem alguma que você se associa um pouco mais por algum motivo, né? Então, quando eu recebi lá, sei lá, por exemplo, a Luísa Brunet, ela fala de violência doméstica porque ela teve um episódio com o marido e tal, e aí a pessoa... mas mesmo nós, assim, eu digo pessoas normais que não são famosos, mas que você sempre tem alguma coisa que te incomoda um pouco mais de todas as causas, todos os problemas que a gente tem. E isso dá para a gente falar um pouco mais, né? Eu fui para os Estados Unidos muito cedo, eu sempre quis morar nos Estados Unidos, porque eu sempre gostei muito de rap, eu sou um colecionador de rap, eu sou fascinado, eu tenho mais de 6.000 álbuns, eu vou para show direto. Então, a minha ideia de Nova York sempre foi a Nova York negra, aquela né, de ir para o Harlem, de ir para o Brooklyn, de ir para o Queens. Eu sempre fiquei em casa de amigos lá. Então, convivendo com esse pessoal sempre, você acaba ficando... A coisa do racismo nos Estados Unidos, principalmente, é uma coisa muito forte, né? Principalmente para os negros lá. Então, assim, eu comecei a passar por experiências no dia a dia, coisas assim que parecem simples para a gente, como pegar um táxi, né? E que é muito constrangedor um amigo meu ficar lá tentando e ele virar: Júnior, vai você na frente, porque enquanto você não chamar o táxi, ele não vai parar. E aí eu tinha que, no meio da noite, fazer assim, e o cara parava mesmo. Eu falava, é sacanagem, né? É constrangedor.
É. E a gente nunca percebe muito isso ao nosso redor no Brasil, porque eu sempre convivi com todos, com muitos, né? O Cláudio Adão, por exemplo, para mim, é que nem meu tio, que nem meu pai, ele. O time do Flamengo inteiro, né? Andrade, Adílio, tantos que jogavam com ele. E assim, eu nunca entendi o porquê das pessoas terem um problema sequer com alguém de uma pele diferente, sabe, assim, da nossa, que o cara que é branco, ou o cara que é ou asiático, ou alguma coisa. Eu nunca entendi isso. Assim, eu escuto histórias e vejo coisas que chegam a ser assim, sabe, é mais do que absurdo, né, cara? Você começa a ficar tão triste que te dá uma a tristeza passa a ser raiva, e isso é perigoso, porque a gente acaba, né, pegando um ódio de pessoas, sabe? A violência não é solução para nada. Eu vou te contar uma história de um racismo que eu sofri nos Estados Unidos. Eu estava no Harlem, lá em Nova York, e estava andando lá pelo Harlem como eu ando aqui na Rocinha, ando em qualquer lugar, porque eu me sinto preto por dentro, entendeu? E aí veio um cara gigante assim e falou: Hey, Whitey, what are you doing here, man? Aí eu falei: I'm not a Whitey, I'm Brazilian, man. This is worse than being black here in United States. To be a Brazilian in the world. Aí o cara ficou assim, e aí me deu um abraço, bicho. Mas, Petra, você fez exatamente o que eu fiz uma vez, porque eu vou para lugares, cara. Assim, eu brinco com os meus pais, se eles vissem alguns lugares que eu vou, eles vão querer me deserdar. Porque eu chegava em locais, cara, e aí eu teve um show que era, mas não tinha um branco, cara, é impressionante. Eu me visto igual, eu tô sempre, sabe, com os caras do rap e tal. Isso deve ter sido 99, 2000, alguma coisa assim. E eu lembro que um cara que estava um pouco alterado, né, não sei se de bebida, de droga, sei lá, ele começou a implicar comigo na fila. E ele falou, ele botou a mão no meu peito: se eu fosse você, não entrava aí. Isso não é para você, não sei o que, não sei o que. Aí teve uma hora que ele virou para mim e falou alguma coisa de branco. Eu falei assim: cara, eu não sou branco, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Aí os caras da fila viraram para ele e falaram assim: cala a boca, porra, ele é brasileiro, tá com a gente, não sei o quê. E assim, é impressionante como o latino lá sofre muito. Eu fiquei numa região lá que eram só de dominicanos. Cara, são 2 milhões de dominicanos em Nova York. Então, assim, tem de tudo lá, né? Porto-riquenho, tudo. Então, e brasileiro, óbvio, né? Muito brasileiro. Então, o problema deles é mesmo assim, com tudo que eles sofreram, né? De muito mais de 300, 400 anos de não só de escravidão e tudo, mas depois, cidades americanas que são, até hoje, né, racistas. É, inclusive eu queria te perguntar, se você fosse americano, você votava no Trump ou no Biden? De jeito nenhum, votava no Biden. Não porque o Biden é a coisa mais incrível do mundo, mas que não dá para aguentar esse cara mais um tempo. Eu sou totalmente contra ele. Tem gente que diz que para nós brasileiros vai ser a mesma merda com mosca diferente. Mas eu acho mesmo assim, com toda. Eu não gosto muito de falar de política, não sou um maior fã de política, mas assim, eu não consigo comparar Trump com Bolsonaro, assim como eu não comparo Obama com Lula. Acho uma coisa muito diferente, É. entendeu? Eu acho que são mundos diferentes. Eu acho essa comparação muito ruim e não. Eu acho que cada um tem que entender o seu, né, a sua dinâmica, o seu povo, o que está acontecendo lá, quais são os problemas do seu próprio país, né? Porque assim, infelizmente, os nossos problemas aqui são muito piores do que os de lá. Pode crer, pode crer. E aí eu queria saber uma coisa, cara. Você viveu nos Estados Unidos, você se aproximou dessa turma do rap, tanto que o seu programa chama Rap 77. E aí eu queria saber, querido, 77, porque você nasceu em 77. Sim. E você nasceu em outubro e você é libriano como eu, que nasci dia 7 de outubro. Somos os melhores, os mais inteligentes e usam balanceados, né? Aquela coisa do equilíbrio. Até parece, né? A gente tem que falar alguma coisa boa. Claro, claro. Mas então, eu queria saber que, assim, quando você entrou para esse mundo do rap, é evidente que você viu o pessoal consumindo maconha. Quando é que você viu na tua vida o teu primeiro baseado?
Honestamente, eu não me lembro. Eu era muito novo, porque eu acho que na escola já acontecia isso. Na minha própria escola, né, onde a gente tinha as festinhas de jovens, né, a gente já via vários garotos. Eu não era, eu não consumia assim ainda mais garoto e tal, mas assim quando eu fui para o Japão, no Japão foi aonde, como em 92 eu tinha 14, 15 anos, então até 94, né, aquela adolescência, né, início da adolescência, foi quando eu comecei a fazer coisas sozinho, pegar trem o tempo todo sozinho, fazer coisas que aqui no Rio a gente não tinha isso, no Japão você tinha essa tranquilidade. Então os estrangeiros que estavam no colégio com a gente eram garotos, pô, italiano, espanhol e não sei o quê, e muitos eram filhos às vezes de cônsul e tal, mas assim, eram garotos que só ouviam rap, entendeu? Fumavam, faziam de tudo. Então a gente começou eu comecei a aprender essas coisas e ver ali mesmo no Japão, quando eu comecei a andar com essa rapaziada de lá. E logicamente, no mundo do rap, isso é uma coisa que, por exemplo, a minha própria esposa, quando vai, assim, ela achou estranho no início, porque era uma coisa que, por mais que a gente diga que é careta em alguns locais, mas assim, o brasileiro, às vezes, ele não sabe como funciona o rap, o mundo do hip hop nos Estados Unidos, da galera, principalmente dos negros. Então, assim, as pessoas fumam ali dentro do local e te oferecem e tal, não sei o quê. Às vezes tem polícia, tem segurança, eles mandam parar, mandam tirar, mas aí eles continuam. Em alguns lugares não tem nem gente fiscalizando nada. Então, assim, ela se assustou um pouco, né? Porque ela falava assim, cara, é impressionante, isso aqui é fumaça para tudo que é lado. Só que eu acostumei muito, porque todo local de rap é meio que uma coisa já, sabe, de praxe, né? Foi uma coisa que começou no início dos anos 90, não era uma coisa que os rappers faziam assim muito livremente, falavam nas suas músicas e tal, mas a partir do momento que começaram assim no início de 90, 91, aí não parou mais e hoje quase que é meio que associado, né, o pessoal do rap. O Snoop Dogg tem uma marca de maconha agora, né? Desde que ficou liberado vários. Agora o Jay-Z, cara, que é um dos caras mais, né, famosos do mundo hoje, ele parece que ele abriu alguma coisa relacionado de cannabis, né, de cannabis. Então, assim, eu não sei bem o que é, ainda não li sobre isso, mas eu vi a manchete outro dia. Mas eu estava falando isso hoje, que desde que legalizaram em vários estados dos Estados Unidos, né, você já tem muitos negócios, muitas lojas, muitos produtos sendo vendidos e que ajudam até em outras coisas, né, tipo câncer e dores e tal, e para medicinais. Então é muito, muito bacana isso lá nos Estados Unidos. Eu vou te contar que eu sou um paciente de maconha. Eu fiz uma operação de quadril, eu botei uma prótese no meu quadril, eu fiquei com dores lancinantes. E eu tenho um negócio chamado hepatite C. Então eu não posso tomar remédios analgésicos, anti-inflamatórios, porque atacam o meu fígado direto. Aí eu entrei na justiça e consegui um habeas corpus para plantar o meu próprio remédio. Por quê? Porque aqui no Brasil e mesmo nos Estados Unidos custa muito caro o CBD, os óleos de THC. Então eu consegui uma licença para plantar em casa, para mim mesmo, as minhas plantas, as quais eu consumo, ou fumando, ou vaporizando, ou tomando óleo, para o meu problema de dor. Agora, a maioria das pessoas não tem esse privilégio. A maioria das pessoas que estão presas hoje em dia no Brasil, quase 90%, são presos porque são pretos, pobres e têm uma pequena quantidade de maconha. Maconha é essa que no mundo inteiro é legalizada, é remédio, é considerado como suplemento alimentar e aqui no Brasil a gente tem esse atraso e estamos perdendo muito dinheiro em imposto, que isso gera muito imposto para benefícios sociais, como você vê nos Estados Unidos, que tem negócios gigantescos. O que é que você acha da proibição no Brasil? Eu sempre fui criado de uma maneira que diziam para mim o seguinte, que a maconha você tinha que ter cuidado, porque a maconha é uma porta, ela não é uma droga tão forte como as outras, mas ela é porta de entrada para cocaína, para outras coisas e tal. Sempre me falaram isso. E eu costumo dizer assim, eu frequento locais que a maioria das pessoas todas fumam, eu tenho milhares de amigos, milhares de pessoas que eu conheço, e se eu for falar para você de todas elas, quem já sequer experimentou
cocaína ou outra droga pesada, a maioria esmagadora nunca nem experimentou. E quando experimentou, não quer. Então, assim, todos eles, a maioria, eles veem a maconha como um outro tipo de coisa. Então, assim, eu não sei se essa estatística é correta ou não. Eu lembro que o Cypress Hill, que é um grupo muito famoso de hip hop, que sempre fala de maconha, e o Cypress Hill sempre disse nos álbuns que se você for olhar as causas de mortes no mundo inteiro, né, que foram causadas por alguém e tal, você nunca, não existe um lugar no mundo alguma coisa que conste, o cara matou porque ele estava com maconha, entendeu? Essas coisas. Ou morreu por overdose. Cara, e bebida você vê o tempo todo, né, cara? As pessoas bebem, saem pela rua e podem causar acidentes, perdem o controle. Então, assim, é muito complicado. Eu acho uma coisa... Eu visitei Amsterdã, fiquei alguns dias em Amsterdã, e eu vi lá como é que é, assim, tudo legalizado, né? Tudo, as pessoas nas ruas, e eu não entendo, assim, a pessoa sempre procura uma explicação para dizer, pô, isso vai causar violência, isso vai causar, tá não sei o quê, e você não vê, né? E você vê aqui o que causa o tráfico disso tudo, a confusão que as pessoas subindo em morro para poder pegar isso. Então, assim, principalmente a maconha tem que ter... Foi feito um estudo, né, nos Estados Unidos por muitos anos para poder entender que muitos desses produtos são feitos exatamente para a melhora, né, de várias coisas no ser humano. Então, que isso é necessário. E muita gente, a maioria esmagadora que fuma, não fuma para tipo, se drogar ou para causar confusão ou para nada disso. Então, assim, se você perguntar para mim, eu sou a favor de legalizar isso aqui no Brasil, assim como é nos Estados Unidos. E não é porque ele é a favor das drogas. Não tem nada a ver. Eu acho que eu não vejo a maconha como, sabe, como as pessoas, porque vai ser cocaína, porque não sei o quê, porque é crack. Eu não vejo dessa maneira, nunca vi. E talvez por eu estar nesse mundo de rap, eu consegui entender melhor da minha vida inteira, né, passando por essas experiências. Eu vou te contar uma história pessoal minha, então. Eu sou dos louquinhos de 70, eu fui hippie em 1970, fiz hair e por aí afora. E, cara, eu me drogava, eu comecei com ácido lisérgico, eu cheirava cocaína, eu experimentei heroína, ópio. Chegou um momento da minha vida, assim, mais ou menos em 1975, que eu comecei a achar que eu estava ficando dia a dia mais careta com as drogas. E eu comecei a ver que eu não ia durar, que eu podia escolher entre viver e morrer. E a porta de saída para todas essas drogas foi a maconha. Através da maconha eu consegui me libertar das outras drogas. Então, em vez de porta de entrada, para mim foi a porta de saída. Eu acho que depoimentos como o seu vão ter outros aí, diversos, de pessoas que você foi um outro caminho, né? Você teve toda a experiência com drogas antes, mas acho muito assim, eu acho que para tudo, né? A gente tem que ter um estudo melhor antes de sair falando as coisas. Eu acho que a gente tem que saber entender, né, tentar entender tudo que acontece, porque você não tem, assim, por exemplo, marcha na rua, marcha para cocaína, marcha para LSD, marcha para, sabe, para essas coisas pesadas. Você só tem para maconha. Então, assim, quando você tem tanta gente falando, tanta gente lutando por isso, para que seja visto como uma erva medicinal, como uma coisa que ajuda mesmo, eu acho que as pessoas têm que saber prestar atenção, pelo menos discutir isso, analisar, entendeu? Conversar com pessoas que passam por isso, né? E não sair julgando, sair falando como se tipo, maconheiro, porque é isso que as pessoas fazem muito, né? E às vezes são pessoas que um minuto depois estão bêbadas em casa. Então, assim, o que é muito pior, né, na maioria das vezes. E é impossível a gente poder julgar os efeitos da maconha, já que a gente é proibido de pesquisar. As escolas agora as universidades agora que estão começando a pesquisar. Nós estamos num atraso no mundo que isso vai refletir e nós vamos pagar esse preço no futuro quando esse mercado estiver legalizado e as empresas estrangeiras começarem a abarcar nosso mercado. Essas grandes coffee shops e redes, o Bulldog, os Cambau, a Canop, a Bababá, vão trazer os remédios para cá, porque aqui, para rico, a maconha está legalizada. Em qualquer farmácia que você entre no Brasil, você pode comprar Mevatil, que é um produto importado feito à base de maconha. Agora, pobre não pode comprar.
Mas eu acho que é questão de tempo também, Ricardo. Porque o brasileiro, como gosta de trazer copiar essas coisas de fora, então você tem agora Black Friday, você tem festa de Halloween, você tem tudo aqui que parece estar pegando a cultura americana. É bem capaz de uma hora. Eu acho que já é visto um pouco diferente agora, exatamente porque nos Estados Unidos já mudou isso e foi legalizado em vários. Eu acho que agora, pelo menos, eu estou vendo muitas pessoas que antigamente falavam que era um absurdo, hoje já começam a sentar para discutir, prestar atenção e tentar entender. Tá? Gerou curiosidade. Então, eu acho que isso já é um avanço. Né? Você falou em Black Friday, né? Tudo pela metade do dobro. É impressionante, cara. Eu vejo, às vezes eu vou no lugar e está escrito assim a plaquinha na loja, Open. Eu digo, porra, Open? Open não, cara, é aberto. É sacanagem. Como é que o filho de um rubro-negro histórico se transformou num jogador, torcedor e apoiador do Guarani? Tá vendo? Ó, você fala tanto em maconha em verde aí, eu sempre gostei do verde. O meu verde é de paixão, cara. Eu torço pro, eu torço pro Boston Celtics do basquete, que eu sou viciado, né? Sou fanático totalmente. E a gente atrasou até um pouquinho o programa, né? Eu e você, porque eu estava assistindo o jogo do Guarani. Tô aqui, ó, você pediu, pô, aqui, ó, tá aqui a camisa, olha aí. Olha, essa aqui é retrô, do estilo do Amoroso, tá vendo? Olha aqui, ó. Então, o Guarani ganhou, agora é sofrido na Série B, e eu estava assistindo. Eu, eu sempre, claro, por causa do meu pai, torci para o Flamengo, evidentemente. Devo tudo que eu tenho na vida quase que ao Flamengo, né? Meu pai mesmo, até porque, cara, toda a história dele foi construída lá. E, e no início, no meio dos anos 80, né? 86, 87, era uma época que o Guarani tinha um timaço e chegava sempre em final do Brasileiro, final do Paulista, final de tudo. E tinha um timaço com o Evair, com o João Paulo, com o Ricardo Rocha. Era um time incrível, né? Boiadeiro. O Tite jogava no Guarani naquela época, né? Então, assim, eu comecei virou meu segundo time, eu fiquei apaixonado pelo Guarani, adorava. Uma vez, em 88, meu pai foi jogar lá contra o Guarani, e o presidente do Guarani, na época, o Beto Zini, né, o folclórico Beto Zini, ele descobriu, sei lá através de quem, que o filho do Zico gostava do Guarani, me convidou e eu fui homenageado lá no placar eletrônico, me deram uma bola, uma placa que eu guardo até hoje. E aí eu comecei a torcer mais ainda, né, pela homenagem que eles fizeram, pelo carinho. E aí, quando meu pai parou, sabe quando você começa a se ver em situações, o Flamengo jogar com o Guarani, você sabe que o Flamengo é favorito, mas aí você está torcendo para o Guarani, eu falo, pô, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. E aí essa associação virou uma coisa assim, praticamente todos os grandes ídolos da história do Guarani viraram meus amigos, né? O Careca, o próprio João Paulo aí que eu falei, o Amoroso, o Djalminha, que depois foi para lá, o Luizão, todos eles assim, o carinho que eu tenho em Campinas é uma coisa assim que eu não sei te explicar, cara. Eu sempre fui até tem um jornal de Campinas que botou assim na capa, a ovelha verde. Uma foto minha, não era ovelha negra, ovelha verde. E o pessoal fala, você é diferente, você é do contra. Eu falo, não é isso, cara, é todo o meu caminho, e é por isso que a gente está aqui conversando agora, por isso que o meu programa existe, por isso que o meu evento, o Jogo das Estrelas, existe, por tudo isso, por todo o meu fanatismo por rap, pela coisa do Guarani, que hoje eu sou conhecido em Campinas, não só como filho do Zinho, mas é Júnior Coimbra lá em Campinas, as pessoas me recebem, eu sou referência lá, pedem para eu ser presidente, pedem para ajudar. Então, assim, isso é muito bacana, entendeu? Significa que as minhas escolhas não foram tão erradas assim, né? E foi uma coisa que eu sempre segui, eu nunca gostei do comum, sabe? Todo mundo é isso. E não é uma coisa que eu faço por maldade, não, mas é que é uma coisa que eu sempre quis as coisas que eu gosto e não vou abrir mão disso. Então, Ô, Júnior, me diz uma coisa, desculpa a minha ignorância, você já jogou bola? eu joguei até 26, quase 27 anos, profissional. Mas, outro dia, um grande amigo meu, jornalista, estava conversando comigo e ele falou assim, Júnior, eu via você jogando e eu olhava assim e falava, esse garoto é retardado, não é possível. Ele acha mesmo que ele vai conseguir. Que coragem é essa, cara? Porque eu nunca parei para pensar que no mundo inteiro talvez não tenha tido, Ricardo, alguém que sofreu tanto que nem eu. E eu vou te explicar por quê. Não é só porque é filho de quem é.
Mas o filho do Pelé, por exemplo, era goleiro, né? O Djalminha, quando eu falei com ele, apesar de o Djalma Dias não ser assim o Zico ou o Pelé, mas era o Djalma Dias, ele era um meia, o Djalminha, então era diferente, era outro tipo de... Pô, era mais assim, dá para ser melhor que o pai, entendeu? Na figura do meu pai, a figura do Pelé, a figura do Maradona, desses caras, é inadmissível assim que você consiga pensar que o filho vai ser melhor do que... Porque é difícil ter um ser humano melhor que esses caras já. Imagina o filho. E eu sempre joguei muito bem, modéstia à parte. Eu sempre fui considerado um craque. Em qualquer lugar que você vai, você me vê jogando. Mas, assim, não adianta. É a mesma coisa que nada. Entendeu? Eu ia para... Me chamavam para pelada. Se você não dissesse que era eu, tem um amiguinho meu que vai vir aí, eu ia. Ah, joga para cacete. Depois que descobri que era filho do Zico, eu virava mais ou menos assim, na hora. Que merda, cara. Era automático, Petra, automático. Ele é mais ou menos. Ele é bom, mas não é. Porra, Não joga se tanto fosse o assim. pai. Então, o cara, Arthur Antunes Coimbra Júnior, mesmo nome. Eu não me acho tão igual assim, mas muita gente é. Porra, como é que não é igual, cara? Como é que não é igual? O jeito de andar, o jeito até de jogar, se você for ver, eu pegando na bola, você vai ver que parece. Então, assim, é muito complicado. A minha especialidade era bater falta e lançamento. Quer dizer, porra, é tudo. Era cópia sem ser cópia. Então, assim, é muito difícil, muito difícil. Você marcava os pênaltis? Fazia de tudo, cara. Eu fazia de tudo. Eu batia escanteio, eu batia falta na área. Eu sempre fui chutar muito fora da área. Então, eu me profissionalizei até no Fluminense. Engraçado, eu fui para o Guarani com os juniores. Me convenceram a vir para o Fluminense. Na época, era cheio de matéria na televisão, falando, pô, o filho do Zico virou tricolor, não nada disso. Mas eles me deram a oportunidade, eu profissionalizei. Eu tive lá com o Renato Gaúcho, com o Jair, com aqueles caras todos. Depois, o meu pai montou um time que era o CFZ. A gente foi para a terceira divisão. Fiz Eu uma acabei indo novela para lá. lá. Eu fiz uma novela da Record lá no CFZ e eu fazia o dono de um time de futebol. Lá, cara, já teve muita novela e série feita lá no CFZ. A Xuxa gravou lá para especial dela. E aí a gente jogou. Eu joguei terceira divisão, nós fomos campeões, subimos para a segunda. E depois tinha que aturar aquela roubalheira toda aqui, porque não deixavam o meu pai subir para a primeira divisão de jeito nenhum. E quando eu fui jogar no Japão, já tinha 25, 26 anos, e eu já tinha tido uma lesão no tornozelo muito séria, que eu fiquei 3 anos torcendo direto, operei, tenho um parafuso até hoje. E depois, um pouco mais tarde, joelho. Então, assim, eu também sofri com lesão, fora o que eu sofria, né? Toda a pressão e tal. Então, no Japão, eu já com... Né, no meio caminho andado ali até chegar no 30, né, 26, eu falo, porra, entendeu? Se eu daqui para frente, eu sempre fui um cara, graças a Deus, viajado, muito culto, que sempre tinha essa visão de evento, de fazer, de realizar coisas. Então, as pessoas não entendiam por que eu era lá o primeiro a chegar no treino, e sabe, e dormia em arquibancada quando a gente viajava para os lugares. Eu sempre me dediquei muito, mesmo sabendo que a chance era muito pequena, porque era um sonho, né, de pequeno de ver meu pai fazendo aquilo tudo, da gente seguir a carreira. Mas, infelizmente, o meu amigo tem razão. Era quase que uma missão impossível, entendeu? E aí você mudou para apresentador, produtor de eventos. Aí tua carreira deu uma guinada de 90 graus, né? É impressionante. Assim, quando eu comecei a fazer o evento, o Jogo das Estrelas, eu criei isso em 2004, né? E meu pai falou, pô, você vai criar... Eu falei, até professores deram a ideia, vamos fazer um jogo em beneficente, tal, beneficente. Só que quando eu comecei a visualizar as coisas que eu tinha nos Estados Unidos, eu falei, cara, dá para transformar isso aqui numa coisa enorme. E aí, no terceiro ano, no segundo ano já trouxe o Maradona, que foi uma coisa incrível de trazer ele para cá, e aí o jogo virou uma doideira. Ele... Assim, começou a esperar, que jogo de... Ele trouxe um saco de pó, não? Puta merda. O Maradona, em 24 horas, foi um trabalho louco com ele. Mas é um cara muito bacana, cara. Um cara que eu levei na casa do meu pai, eu levei ele na sala de troféu do meu pai, ele chorou, cara, quando ele viu a sala. É um cara que eu acho que ele viu ali, que ele, né, viu um cara como meu pai, que todo correto, e acho que deve ter pensado ali, pô, podia ter sido, né, podia ter feito isso. E aí, bom, resumindo, no quarto ano eu resolvi levar para o Maracanã, contra tudo, contra todos, contra meu pai, contra todo mundo que achava que eu era maluco, e nós botamos 40 mil pessoas,
e no 6º ano eu já tinha 72 mil pessoas no Maracanã, que é o recorde até hoje de um jogo beneficente. Então, assim, eu estou com um evento hoje há 17 anos, é o evento mais aguardado no fim do ano do Brasil, do futebol, do calendário, né? Uma média de 50, 60 mil pessoas por evento. E aí todo mundo sempre dizia para mim, você tem que ir para o entretenimento, você tem que ter programa, você tem que isso, tem que aquilo. E aí foi quando eu, finalmente, depois de uma inspiração dos Estados Unidos, até de um cara que eu gostava, um jornalista, eu vi um formato que eu falei, esse formato aqui me pegou, esse é uma coisa que eu Que faria. é o meu avô, então, esse, né? É isso aí, tá vendo? Mas cara, eu estou muito feliz agora. Eu acho que agora eu estou finalmente. Não é que eu nunca quis não ser conhecido como filho do Zico, não é isso, né? Mas eu acho que se você não brigar pelo teu nome, por você ter o seu próprio caminho, as pessoas sempre vão colocar você ali como filho, 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 entendeu? Então, eu estou num caminho que eu estou muito contente agora com tudo que está acontecendo. Assim, às vezes eu paro pensar, é meio surreal, mas eu não tenho nem muito tempo para pensar, eu já vamos para E frente. o bacana disso, cara, é que você para dar essa virada na sua vida, você usou vários ingredientes que não são dessa sua atual vida. Você conheceu jogadores, você conheceu personalidades, enfim, você se aculturou de uma outra forma que no final acabou servindo para essa sua nova profissão. Quer dizer, a cultura geral, a educação, a cultura geral é muito importante para a gente achar o caminho da gente nesse mundo, né? É verdade. Você sabe que eu falo sempre que assim, os nossos sonhos, quando você é novo, você que tem uma idade muito mais avançada que eu e muita 70. experiência, né? É isso aí. E você sabe que às vezes a gente pequeno, adolescente, a gente sonha com alguma coisa. Eu quero ser jogador, eu quero ser isso, e tal. E às vezes, se você conseguir com o tempo achar finalmente o propósito seu nesse mundo, né? Do que você é. Porque todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, né? Todo mundo tem vários dons e é difícil a gente se encontrar. Mas quando a gente acha, os sonhos começam a mudar e estão ali prontos para você conseguir, né? Para você buscá-los. Eu acho que isso é muito legal, cara, porque são coisas que eu jamais imaginava. Então, isso que você falou aí de você ter toda essa cultura e serviu para isso, eu sempre falo que filho, você consegue isso porque você é filho do Zico. Não, senhor, pelo contrário. Ser filho dele arromba portas, né? Abre muitas portas, arromba às vezes, mas também fecha muitas, você não tem ideia. Porque tem pessoas que eu convido, mas eu não vou falar de futebol. Eu falei, quem vai falar de futebol? Nem eu vou falar de futebol. Então, assim, as pessoas não sabem, as pessoas têm uma associação ingrata, né? Que ela às vezes é muito boa e é ingrata. Então, às vezes você tem que provar mais ainda a tua capacidade. Quando um cara que você dissesse assim, tem um carinha aqui que apresenta bem e faz bem, e é um talento, você vai ver, você vai identificar, beleza. Mas se você disser, ele é um talento, ele é filho do Zico, a pessoa já puxa, já começa a aumentar o nível. Ela fala, peraí, vamos ver mesmo se o cara é bom. Que é filho do cara. Então, isso vai para trás também. Então, essa cultura toda, porra, você sabe, você foi nos Estados Unidos, você sabe. Na Europa, meu pai é conhecido, na Alemanha, na França, na Inglaterra, ele tem muitas. Você fala Zico lá, quem tem mais de 30, 40 anos, todo mundo sabe. Nos Estados Unidos, ninguém sabia futebol. E eu fui logo para os Estados Unidos. Então, quando as pessoas veem, você está lá com um cara que é o irmão do Michael Jackson, você está com um jogador de basquete foda, você está com um cantor foda. Cara, porque eles sabiam que você era filho. Não, não sabem. Eles sabem depois. E quando sabem, é tipo assim, legal. Então, teu pai era um cara Olha que muito... legal! É como eu falar para você aqui que tem um filho de um jogador de futebol americano que é muito forte. Pô, se você não conhece o cara do futebol americano, você fala, legal, mas... Entendeu? Tipo... Então, assim, você precisa provar a tua capacidade, a tua cultura, a tua... se você pegar o presidente da República de algum lugar, eu não vou ter receio nenhum de falar com o cara. Porque eu vou conseguir, através não só da minha pesquisa, mas também de todo o meu lado cultural, conseguir associar alguma coisa que vai surgir um papo muito bacana. Um talento que você descobriu e está burilando e o teu programa é muito bom, eu vi, você está muito desenvolto, está arrebentando. Eu agora também estou dando uma guinada de 90 graus na minha carreira, eu aposentei como ator e sou um ativista pela legalização da maconha no Brasil.
Eu só faço isso, só estou ligado nisso e estou Há querendo quanto tempo você já está nisso? desde 2015. Quando eu fiz 65 anos, uma semana depois eu me aposentei, 2 meses depois eu processei a Record com direitos trabalhistas e me aposentei. Nunca mais eu piso numa porra de uma televisão e nem vendo sabão em pó para ninguém. Então, mas o importante é o seguinte, você está feliz fazendo isso, né? Muito. É uma sensação muito gostosa e muito importante você saber que você está conseguindo, se você consegue mudar uma cabeça, é uma coisa maravilhosa. Eu estou conseguindo mudar várias cabeças através exatamente da minha experiência passada, das coisas que eu fiz no passado que estão servindo de tempero cultural para eu desenvolver essa nova profissão. Então, cara, nós dois começando vida nova, subindo uma ladeira nova, é muito legal te conhecer e eu quero contar por último, cara, como é que eu conheci o teu pai. Tem que contar, tem que contar. Mas eu, só botar um parênteses no que você falou, nesse momento de hoje, né, agora, com essa pandemia, com tudo, é mais importante ainda, né, cara, que o estado de espírito nosso, né, nossa cabeça esteja sempre boa, que você esteja feliz. Eu vejo muitas pessoas famosas que hoje dizem, não, agora eu vou começar a escolher as coisas que eu faço, vou começar a deixar de ir em coisa que eu ia só por obrigação. Isso é muito bacana, é bom mesmo. A gente tem que estar com a cabeça boa, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, cara? A vida é muito curta. Então eu vou te contar como é que eu conheci teu pai. Fala. Eu era master de natação do Flamengo. Nadava ali naquela piscina. E presidente do Flamengo era aquele famigerado Edmundo dos Santos Silva. E, cara, eu montei o MSC, o Movimento do Sócio Consciente. E a gente promoveu o impeachment do Edmundo. E o teu pai foi fundamental nessa campanha, porque ele e o teu tio Edu, que aliás jogava mais bola do que seu pai. Olha, rapaz, não fala isso. Você sabe que eu falo isso pro meu tio, ele fala assim, você sabe que isso é uma piada, né? Jogava demais, jogava demais. Jogava muito. A gente montou o movimento do sócio consciente, expulsamos aquele traste e, graças à ajuda do seu pai e do tio Edu, a gente conseguiu botar o Elinho lá e deu uma guinada no Flamengo e a coisa começou a subir a rampa de novo. E, enfim, foi assim. O Flamengo passou por uns maus bocados aí com alguns presidentes, que não foi fácil, não. Pode crer. Agora tá bem melhor, né? Agora é Mas um outro agora, Flamengo. Parece agora até que me deixou muito cabreiro essa história desse presidente aí que sentou com esse Mário Frias e com o Bolsonaro lá, aquele almoço. Pô, bicho, aquilo ali me deixou com vontade de vomitar, sinceramente. Eu acho que o Flamengo, nesse caso, para mim, errou. E ainda mais que o Flamengo tentou, assim, acho que com muito querendo demais assim ser o pioneiro, ser o primeiro. Eu acho que não tinha necessidade. Eu vi muito em São Paulo todos os clubes trabalhando juntos, entendeu? E eu achei que o Flamengo fez uma coisa foi bem desnecessária aquilo ali, né? Bem política à parte, tudo que aconteceu, também não gostei, não achei legal. Mas Deus, você sabe que Deus castiga, né? Os dois pegaram Covid, né? Eu não sei também, porque quem não acredita em Covid, às vezes é pior, porque pega e não acontece nada, e aí o discurso até aumenta, tá vendo? Peguei e não aconteceu nada. Era uma gripezinha. Eu nem vejo por aí, não. Preferia não, que até maldade falar isso, mas eu não sei, às vezes, o que deveria acontecer, entendeu? Para a gente poder convencer certas pessoas que o negócio é mais sério do que elas acham. Como diz o Winston Churchill, the hole is further low. O buraco é mais embaixo. As pessoas às vezes precisam perder alguém para poder valorizar, o que a gente não quer isso, né, cara? Então, assim, mas eu não sei o que precisa acontecer às vezes. Eu fico muito triste vendo aqui o Rio de Janeiro, as pessoas em bar, em boate, lotado. Eu tenho um relato de alguns amigos, até inclusive, que vão e falam assim, Júnior, chega lá, o ambiente está fechado.
cigarro, fumaça para tudo que é lado, não tem ninguém na porta controlando, não tem ninguém fora, todo mundo sem máscara, assim, estão cagando e andando para tudo. Então, assim, sabe, tem que rezar muito, pedir muito ajuda para que a gente dê muita sorte aí, que isso realmente seja controlado o mais rápido possível. Eu estava com uma passagem comprada para ir em maio ver meu segundo neto holandês. Minha filha mora lá em Amsterdã. Péssimo, né? Ter que visitar meu neto em Amsterdã, né? Para você. Ter que frequentar horrível, aqueles coffee shops, né? Comprar aquele haxixe, malhado. Eu era para estar na Olimpíada no Japão, né? Não só vendo, mas também trabalhando lá, ia fazer coisas. Mas aí, cara, todo mundo tem um monte de história, né, nessa pandemia que parou o mundo, né, cara? Parou nossa vida. E nunca mais vai ser igual, vai ser diferente. E graças a Deus alguma coisa está mudando nesse mundo também, porque a gente vai ter que se redescobrir como ser humano. Apesar que tem muita gente que não aprende mesmo assim, mas tomara, né, cara? Se metade de aprender já é já mudar o conceito de algumas coisas já é uma coisa muito boa. Tu sabe cantar o hino do Guarani? Sei, claro. Canta aí pra mim, pô. Canto o hino inteiro? Não, o comecinho, pelo menos. Eu vou cantar o final. Tá. Eu vou cantar o final, que é o refrão que todo mundo conhece, que é o Avante, meu bugre, quando fala que no meio da frase fala assim: Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Guarani, Guarani, Guarani! É isso mesmo que a torcida faz. Arthur Antunes Coimbra Júnior, para quem ou para o que você liga o foda-se? Eu ligo o foda-se. Ai, peraí. Eu acho que é para os invejosos, para os que querem o seu mal, né? Para as pessoas que perdem o tempo delas indo para a rede social para te xingar, para xingar a sua família, ou não ter o que fazer. Eu ligaria o foda-se para eles. Acho que é muita falta do que fazer mesmo. Mal sabem eles que quem deseja mal para o outro só está mandando a xerox, a original fica consigo. É isso aí, é isso aí. Então, cara, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua simpatia. E eu quero ouvir um rap do Rap 77. Vou finalizar para dizer para você o seguinte: o nome Rap 77 não é nem só por causa do rap, não, mas é porque, sabe quando você, em 95, eu tentei fazer o meu e-mail, e aí no e-mail eu botei lá Júnior, Arthur 77, Júnior 7, eu não conseguia, eu tenho mais de 30, não acertei nenhum. Quando eu meti o Rap 77, entrou. E aí eu falei, vou deixar essa porra aqui. E ficou. E com os anos as pessoas começaram a me chamar de Rap 77. A minha empresa eu montei, chama Rap 77. E quando eu tinha que ter um nome para o programa, tinha que ser um nome que pudesse falar no mundo inteiro, né? Então, nos Estados Unidos fala Rap 77, na Espanha fala Rap 77, na Itália fala Rap 77. Virou internacional, pô. No Japão, como é que eles falam? No Japão é Rapu 77. Rapu 77. Rapu Nana deve ser. Nana é 7 italiano. Aí, japonês. Gente, com muito bom humor, a gente encerra o Moby Dick Show, que também dá para falar em qualquer língua. Moby Dick Show de hoje, onde a gente entrevistou Arthur Antunes Coimbra Júnior, o cara do Rap 77, de quem eu copiei o formato do meu programa. Um grande beijo. Moby Dick, japonês. Moby Dick. Moby Dick, não. Gomen Nasai, Gomen Nasai. Um grande beijo, muito obrigado. Te assista o próximo Moby Dick Show.